Tá aí, quem vai comentar sobre esse jogo é o nosso comentarista esportivo João Pedro Melo, que esteve lá, inclusive contou a história do jogo, né, João? Boa tarde para você. Era o que você estava esperando dessa estreia do Botafogo? Antes, deixa eu comentar aqui. Pois a equipe está em sintonia, né? Tava vendo ali coincidência. No nosso retorno, estamos combinando. Combinando. Mas... Foi coincidência, é isso aí. Sintonia da equipe. Sintonia. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, meu amigo. Para você, para todo mundo que está acompanhando. Acho que ninguém esperava. É isso. Se não for sofrido, não é Botafogo. A torcida gosta muito desse lema, porque eu acho que é bom usar isso como um escudo, né? Eles sofrem tanto, pelo menos valorizar isso que vem se repetindo temporada após temporada. Agora, ninguém imaginava que logo no primeiro jogo já ia acontecer isso, né? Já ia ser com tanto sofrimento. O Botafogo dominou no primeiro tempo. Foi bem melhor do que o Retrô, que tinha um time forte, os jogadores altos. Logo na entrada ali do campo, muita gente já começou, poxa, esse time aí pode dar trabalho a gente. Tem nomes conhecidos como o Jonas, né? O Franklin Mascote, o centroavante deles, é um destaque. É um cara que fez 10 gols na última Série D. Então, era um time para ficar atento. E a gente estava atento porque a gente também, eu digo, nós da imprensa e a torcida nós não conhecíamos esse time do Botafogo, né? Era o nosso primeiro contato com eles e, enfim, ninguém esperava, né, que já fosse desse jeito, mas, como eu disse, o Botafogo conseguiu impor o ritmo, conseguiu dominar as ações, muito pelo lado esquerdo. O Léo Campos, o lateral esquerdo, que inclusive é quem fala ali na matéria, um cara de muita personalidade. Teve um momento que me chamou a atenção em que o Moisés Egert foi levar uma bronca, né? A arbitragem foi dar uma bronca no Moisés Egert, que estava reagindo muito euforicamente no banco, e a gente sabe que essa é uma característica dele. E o jogo estava parado, né? Porque o árbitro estava de olho no Moisés naquela conversa. E o Wallace bateu rapidamente um tiro de meta. O Léo olhou para ele e lá de cima a gente via que ele pedia calma, dizia, pera, tá acontecendo isso aqui, vamos... Então era um cara que, além de estar o tempo todo participando, também estava comandando. Isso a gente tem que começar a perceber quem são essas peças, né, de liderança nesse elenco do Botafogo. E é uma personalidade forte, porque ele perdeu o pênalti, o primeiro, né, na série aí das penalidades, e foi conversar com a gente, com a imprensa na coletiva. Então mostra que não se abala, foi até perguntado sobre isso e disse, eu bati e errei, mas só erra quem bate, né? Então faz parte do ofício, infelizmente, mas deu certo, o time saiu com a vitória. E não teve tanta dificuldade quanto a gente esperava, né, no primeiro tempo, mas também não conseguiu ter aquele lance que, poxa, foi por pouco. Na bola parada assustou bastante. O Renatinho é uma boa arma, nos escanteios ali levou perigo, quase que gol olímpico, enfim. Mais do que alguém cabeceando, né? Naquela jogada aérea, não. Era mais o perigo da bola mandada pelo Renatinho direto pro gol. No intervalo, não sei o que foi que aconteceu ali, as conversas dos treinadores com os dois times, que os dois times voltaram jogando menos do que jogaram na primeira etapa, né? O Retrô não conseguiu se impor tanto e o Botafogo também caiu um pouco do ritmo. Acho que pelo começo de temporada, né? Ainda. Parte física, né? Exatamente. Falta pegar um ritmo ainda. Uma intensidade que a gente vai ver mais pra frente na temporada. O professor Moisés Egert até falou que eles ainda estão engatinhando em vários fatores. Ele falou também de caráter de equipe, de entrosamento, mas o físico é um deles. E aí aos 14 minutos, na verdade, o Edson Lucas, lateral esquerdo, é expulso no lance em que eu gostei também do desempenho do Renatinho. Porque pode ter sido, alguém pode considerar uma besteira, mas ele forçou a expulsão, querendo ou não. Ele estava saindo para o jogo, podia ter soltado a bola rapidamente, mas prendeu porque sabia que ia sofrer a falta. Sabia que ia matar o contra-ataque. E quem matou foi um cara que já estava pendurado, já tinha amarelo. Então, segundo amarelo, chuveiro mais cedo. O Renatinho forçou essa expulsão. E nesse momento a gente pensou, bom, agora o Botafogo consegue. Mas o Retrô se fechou. 2 linhas com 4 jogadores cada, um ali na frente para receber a bola e tentar puxar um contra-ataque. E o Botafogo rodava bem o jogo. Foi isso que me chamou a atenção, inclusive na entrevista do Moisés Egert, que eu ouvi, né, ele falou que quando você está ganhando e tem um jogador adversário expulso, então você consegue se fechar bem e manter ali a vitória. Agora, quando você tem um jogador adversário expulso e você precisando ganhar, porque, claro, o Botafogo queria sair dali com a vitória, é exatamente isso que você falou, né? O Retrô fechou os espaços. Porque a gente imagina logo que, bom, tá com a mais, então vai ficar fácil.
Mas esse cenário que ele disse é bem fácil da gente entender. Se você está ganhando e o time tem um a menos, para que ele vá buscar o resultado é muito mais difícil, porque ele vai deixar espaço. Ele já tem menos homem em campo para cobrir esse espaço. Então, para quem está ganhando é mais fácil, porque pode, num contra-ataque, enfim, matar o jogo. Quando você está precisando construir o resultado, mas tem um time que está com a menos, esse time basicamente abdica de jogar. Era dos 9 jogadores de linha ali, eram 4 defensores, 4 no meio de campo e só um atacante para segurar, tentar segurar a bola. E o Botafogo tentava pela esquerda, tentava pela direita, e aquele bloco de jogadores ia acompanhando a movimentação que o Botafogo colocava. Então, de fato, era difícil chegar ali. O Botafogo tentou com bola cruzada, tentou de fora da área, teve lance da bola passar e bater, e na arquibancada a gente não sabia o que estava acontecendo e não entrar. Então, também faltou um pouco... são coisas que só acontecem com o Botafogo, em alguns momentos. Porque tinha o Milen, que, enfim, saiu depois para a entrada do Thiago Reis, não conseguiu desempenhar o que a gente esperava depois da pré-temporada. Acho que ainda falta um pouco de ritmo. Teve uma bola que ele dominou e girou para bater, que foi uma bola linda, e o Jean fez uma grande defesa e faltava mais desses lances, sabe? E aí o roteiro estava escrito mesmo. Agora, eu queria que você falasse um pouco também. Você deu uma escalação aqui, você acreditava que seria. Muita surpresa. Muitas surpresas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas surpresas do Egert para esse jogo. Surpreendeu muita gente. A gente vai acompanhando isso. todo mundo falando, né? Esperava. O Wallace, que era do. Exato. Já do começa CSP, daí, né? O primeiro nome que a gente olha na lista. Quando eu vi, eu disse o Wallace, que era do goleiro do CSP, estreou. Pois é. E fez uma defesa. Exatamente. Ali no primeiro tempo. O Wallace, ele é um cara que é daqui, né? É da terra, de uma pessoa, jogava no CSP, chegou para muita gente para ser o terceiro goleiro. Isso. Né? Muita gente, o Wallace veio... A gente tem a tendência de já fazer esse julgamento antecipadamente e decretar aí, enfim, essa passagem do jogador, mas nos treinos o Wallace ganhou a vaga. O Moisés Egert falou sobre isso na coletiva e a gente ali na beira do gramado, antes do jogo começar, uma hora ainda antes, quando a escalação não tinha saído, estava conversando sobre a provável escalação. E quando saiu a escalação, todo mundo já começou pelo goleiro. O Wallace vai começar jogando. E aí vinham as informações de quem estava acompanhando, né? O Wallace está voando nos treinos. O Wallace ganhou a vaga nos treinos. O Wallace está se destacando demais. E eu vou abrir um parênteses na própria fala do Egert. Não foi com essas palavras que ele disse, né? Mas ele disse que vaga de titular ganha em campo. Ele disse que... Isso é muito... Ele disse que é meritocracia. Isso, pronto, com ele. Com ele vai ser assim. E ele disse isso, os jogadores saindo do vestiário para ir embora, passando pela coletiva, ele dizendo, o jogador comigo vai jogar se estiver bem. Comigo é assim, é pelo mérito, e o Wallace ganhou a vaga no campo. Ele usou essas palavras, ganhou a vaga no campo. E foi bem. Eu acho que o Wallace, pela juventude, talvez até pela vontade ali de mostrar serviço, em alguns momentos ele foi afobado. Teve uma bola que ele saiu socando e a bola foi para trás. Esse momento ali que eu citei mais cedo, que ali foi uma besteira, mas que mostra como ele às vezes está ansioso. Agora, reposição de bola muito boa. A bola parava pouco no pé dele, ele já sabia o que ia fazer. Só que para função do goleiro, às vezes é difícil porque não tem ninguém atrás de você, você é o último homem. Então, se você erra um tempo ali, não precisa dessa pressa, dessa ansiedade o tempo todo. Mas é um cara que, debaixo das traves, está sendo muito bem avaliado internamente e foi bem no jogo. A gente tem que dar um crédito porque, enfim, tem que valorizar o cara que é daqui e que está jogando bem. E na escalação ainda tinham outros nomes, né? A dupla de zaga, por exemplo, o cara que faz o gol da classificação, o Daciel, que meteu até uma dancinha ali. Eu gostei da dancinha. Ninguém esperava porque a gente tinha... Até num time que vinha começando os jogos na pré-temporada, Eduardo Grasson e Ramon Baiano como a dupla de zaga titular. Se um não pudesse jogar, aí o Lucas Barbosa, que é lateral direito, mas faz a zaga e faz o meio também, é volante. Jogou... E aí a dupla de zaga foi justamente o Lucas Barbosa, que é um cara forte, um cara alto, um cara que tem uma tranquilidade muito grande ali na defesa e tem um bom toque de bola. Então, eu gostei muito da postura da linha defensiva do Botafogo. O Daciel, um zagueiro canhoto, então sempre dava saída rápida. E o Léo Campos foi muito acionado, principalmente na primeira etapa. Então, achei que funcionou bem esse rodízio. O Lucas Mendes segurava mais na direita, justamente por conta das subidas do Léo Campos. E aí a gente vai ter dificuldades com o torcedor também de decorar o nome desses laterais, porque Lucas Mendes na direita, Lucas Barbosa, que também joga de lateral, Charás. Na esquerda tem o Léo Campos e o Leokovic. Então... que a gente achou que era o que ia... Exatamente, que a gente pensou que fosse jogar porque estava
Não sei se o professor fez intencionalmente ou não. A gente tá começando a conhecer Moisés. Exatamente. Agora. Se foi uma boa jogada, enganou todo mundo. Mas o Léo é um cara, de fato, pra gente ficar de olho. E o jogo do Botafogo foi muito assim, rodando de um lado pro outro, tentando achar as pontas. O Leilson, como sempre, muito brigador. O Fumaça, cara, é um cara que jogou muito bem, muita vontade. Brigando, voltando, tendo alternativa. Eu gostei muito, Serginho, porque era o primeiro jogo e os caras já se buscavam, já tinham soluções rápidas, já estavam mostrando que o treinamento foi bem feito. Então, acho que com o passar dos jogos, enfim, com o desenvolver da temporada, a gente vai ver um time bem mais entrosado e que tem qualidade no meio. O Vitor Braga foi substituído, o Miller entrou, ficaram 2 meias de ofício, o Miller e o Renatinho, que é um cara que eu acho que a gente vai ver um bom desempenho dele com a camisa 10 do Botafogo. Algo que a gente não tem há algumas temporadas, acho que o Renatinho vai trazer isso. Eu ia perguntar, inclusive, também do Eric, né? Eric, de 19 anos. 19 anos que entrou e... bateu o pênalti, fez... Isso, o Eric entrou no lugar do Lucas Mendes na lateral direita, foi uma substituição até que muita gente... Poxa, o Eric de fato vai ser o lateral direito reserva. O Lucas Barbosa, que chega com a possibilidade de jogar na lateral, deve ser zagueiro, começou a temporada assim. E o Eric, a primeira opção a opção, na verdade, é o Lucas Mendes na lateral direita. O Eric tem 19 anos, é um cara que é também daqui de João Pessoa, um cara da base do Botafogo, que muita gente pensava que poderia jogar a Copa São Paulo nesse momento. E o Moisés também falou sobre isso na coletiva. É um cara de humildade, ele disse, quer conhecer Eric, humildade. Essa é a palavra. E ele até citou, quem está na Copa São Paulo e quando voltar para cá, se tiver a mesma postura do Eric, vai jogar também. Porque ele não tem medo de colocar esses caras. E o resultado foi um Eric batendo um pênalti decisivo, com maestria, deixando o Daciel na boa para fazer o da classificação. A torcida às vezes também não tem paciência. O Eric estava pegando na bola ali do lado direito, que era o lado, né, perto da torcida da sombra ali. Todo mundo, vamos. Mas era um cara que ainda estava entrando no jogo e já entra com a pressão de se errar, é um jovem, mas desenrolou muito bem. E o Moisés disse, eu coloco, e a responsabilidade é minha. Eles entram sabendo que se der errado a culpa foi minha, então eles têm que entrar tranquilos. Bom, só para fechar, João, Botafogo vai enfrentar o Santa Cruz, que venceu o Caucaia por 2-0. A partida já é domingo agora, né, 7h15, lá no Arruda. O que esperar desse jogo? Difícil demais. Só um parêntese, Serginho, lá no Arruda com asterisco, porque o presidente Alexandre Cavalcante do Botafogo já disse que vai tentar trazer o jogo para João Pessoa, só para o pessoal entender. Com base no ranking de 2022, o Santa Cruz está na frente e, por isso, joga em casa. Mas o ranking atualizado tem o Botafogo 5 posições na frente do Santa Cruz. Então, o presidente já disse, bom, se é pelo ranking, o Botafogo está na frente. Só que toda a divisão foi feita com base nesse último ranking, em que o Santa Cruz ainda estava na frente, e acho que por isso o jogo deve ser no Arruda. E aí, o Botafogo tem que esperar um jogo dificílimo. Se o Santa Cruz talvez não tenha a qualidade que o Retrô tem em algumas peças, tem uma camisa, uma tradição que também entra em campo. Então, não que o Botafogo não tenha, mas o Retrô não tem. Então o Botafogo vai encontrar essa dificuldade a mais. É um grande jogo, é um jogo de duas equipes que precisam estar na Copa do Nordeste para que o calendário seja mais saudável. O Retrô nunca participou, por exemplo. O Santa Cruz a gente sabe, é um time de massa, de história, todo mundo conhece o Santa Cruz. Então vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo já fez a parte dele aqui em casa e fora de casa também tem tudo para fazer. Vai ser um grande jogo e segunda-feira a gente vai conversar sobre ele. João, valeu pela tua participação, obrigado, parabéns pela tua reportagem também. Valeu, Serginho, obrigado, tamo junto.